Olá, o STJ Notícias está no ar com os principais destaques da semana aqui no STJ. Você vai ver as decisões que mais repercutiram nas redes sociais. O STJ Notícias começa agora, ao vivo, conectado a você. Olha, a mineradora Vale não terá de pagar imposto sobre o lucro de 3 empresas controladas no exterior. O Brasil é signatário de acordos internacionais que evitam a bitributação. Essa decisão é da primeira turma. A multinacional brasileira de mineração recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para evitar que o lucro das empresas que ela controla, estão situadas na Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo e Bermudas, fosse tributado no Brasil. Os ministros da primeira turma entenderam que no caso da empresa com sede em Bermudas, não é possível evitar a cobrança aqui, já que não existe acordo tributário entre os dois países, ao contrário de Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo, que têm tratados internacionais sobre o assunto com o Brasil. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, havia pedido vista do processo e mudou o voto para acompanhar o entendimento do ministro Ari Pargendler, que considerou esse aspecto. A Vale entrou com um mandado de segurança para afastar a incidência de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido das empresas controladas por ela no exterior. Em primeira e segunda instâncias, houve entendimento de que a tributação no Brasil não violaria os tratados internacionais sobre o tema. Para o relator do caso no STJ, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, as disposições dos tratados internacionais tributários prevalecem sobre as normas de direito interno, em razão da especificidade, como impõe a Convenção de Viena. Olha, inventário de imóveis é algo que preocupa muita gente, não é? Sem contar no trabalho que dá. Agora, uma dúvida muito comum é com relação a imóveis em nomes de terceiros que estão irregulares. Mesmo se houver contrato de promessa de compra e venda, será que eles podem ser inventariados? Vamos conversar com a repórter Judite Aragão, que ela tem mais detalhes. Judite, foi julgado um processo parecido aqui no STJ relacionado a isso, não foi? Julgou sim, Daniel. É o caso de uma mãe que, ao fazer o inventário dos bens do filho que havia falecido, encontrou problemas com o lote. Como a propriedade era irregular e não estava no nome dele, ela não conseguiu incluir o imóvel no inventário. O problema chegou aqui ao STJ. Veja. A mãe questionou a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sustentando que o Código Civil atribuiu direito real ao contrato de promessa de compra e venda do lote. O ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que o Tribunal Mineiro se equivocou ao desprezar a validade do contrato e negar o pedido de inclusão dos bens do filho. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a promessa de compra e venda ocorre quando o imóvel é registrado no cartório de imóveis, mas a ausência de registros não prejudica a validade do contrato firmado entre as partes. Agora, muita gente se identificou com essa situação e colocou no nosso Facebook, nessa postagem que a gente fez. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver como é que foi a repercussão no nosso Facebook. É possível inventariar direitos sobre imóvel adquirido por promessa de compra e venda ainda não registrada. Vamos ver quantas curtidas e quantos compartilhamentos, que foram bastantes, olha só. E a Roselene Salgado disse: adorei ter encontrado esse post. Essa decisão caiu como uma luva. O Face é justamente para coisas interessantes, ainda fez um elogio. E tem mais um comentário que fala, olha só, Rosa Gomes Pinto Filha disse: essa é a realidade de muitos imóveis no Brasil e não podemos negligenciar os fatos. Boa decisão. Bacana. Olha, e por falar em imóvel, outro caso polêmico foi julgado só que pela quinta turma. Em 97, um imóvel começou a ser construído em uma área de preservação permanente. O responsável pela obra foi condenado a prestar serviços comunitários, já que não tinha autorização ambiental. Só que essa construção só terminou 11 anos depois, em 2008. E aí estava a dúvida: esse é um crime permanente ou um crime instantâneo de efeito permanente? A resposta era importante porque influencia na prescrição do crime. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que se trata de crime permanente e, por isso, o prazo prescricional de 4 anos começa a ser contado no dia que acabar a permanência do crime, ou seja, só em 2008. No STJ, o ministro Moura Ribeiro lembrou, olha só, que os danos diretos ou indiretos às APPs são crimes instantâneos de efeitos permanentes, porque há consequências duradouras. Nesse caso, a prescrição começa a ser contada do momento em que foi erguida a primeira edificação. Por isso, nesse processo, o crime já prescreveu.
E a sexta turma rejeitou um recurso em habeas corpus em favor do empresário Thor Batista. Ele é acusado de homicídio culposo depois de atropelar e matar o ciclista Wanderson Pereira dos Santos em março de 2012 em uma rodovia da Baixada Fluminense. A defesa pediu o afastamento da condenação de Thor Batista. O recurso no STJ chegou depois que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou o habeas corpus prejudicado, porque foi impetrado por uma pessoa que não era o defensor constituído do empresário. Ao justificar a decisão, o ministro Rogério Schietti afirmou que o pedido nem foi analisado pela Corte Fluminense e, portanto, o STJ não pode reconhecer o recurso, porque isso significaria supressão de instância. Além disso, o ministro Rogério Schietti destacou que o desembargador teve o cuidado de verificar a legitimidade da impetração junto ao advogado constituído de Thor Batista, para só então indeferi-la, já que um habeas corpus apresentado por um defensor legalmente constituído poderia deixar de ser analisado sob o argumento de reiteração de pedido. Agora, olha esse caso que chegou aqui no STJ essa semana. Na quinta turma, foi negado por unanimidade o habeas corpus impetrado por Cristiano Gonçalves Zito, que é acusado de envolvimento com a máfia japonesa Yakuza. Ele teria sido contratado para matar um casal de comerciantes japoneses. Apenas a mulher sobreviveu. Ao julgar o recurso, a ministra Laurita Vaz manteve a prisão cautelar, alegando que a gravidade do crime, os motivos e o indício de envolvimento com a máfia são indicativos da necessidade da prisão para garantir a ordem pública. Você já foi vítima de algum tipo de assédio? É um assunto importante e que é tema do STJ Cidadão dessa semana, não é, Yuri? Olá, Daniel. O tema do STJ Cidadão desta semana é o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Como age o assediador e como a vítima deve fazer para resolver o problema o mais rápido possível. Veja também o assédio cometido no transporte público. Mulheres que relatam o constrangimento, mas nem sempre denunciam. Atitude fundamental para combater a prática. Todas as informações no STJ Cidadão. Não perca, eu espero você, Daniel. Até lá. Obrigado, Yuri. Olha só, foi o Yuri que recebeu em nossa sala de visitas essa semana o advogado Bruce Rich, especialista em Banco Mundial e também em meio ambiente. Olha só. Olá. Em mais uma sala de visitas, recebemos aqui nos estúdios do STJ o advogado norte-americano Bruce Rich, especialista em finanças internacionais públicas. Ele trabalhou nas mais importantes organizações governamentais dos Estados Unidos, sempre envolvido nas questões sobre o desenvolvimento sustentável do mundo. Rich também é escritor. A mais recente publicação é o livro, ainda sem título em português, Foreclosing the Future, no qual ele detalha as ações do Banco Mundial no incentivo ao desenvolvimento de práticas que põem em risco a conservação do meio ambiente. O advogado visitou o Superior Tribunal de Justiça a convite do ministro Herman Benjamin, também especialista nas causas ambientais, e veio ao Brasil a convite de Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM. É um prazer recebê-los aqui nos nossos estúdios. Obrigado pela presença de vocês dois. E eu gostaria de saber, Mr. Rich, o que o senhor achou do STJ? Eu fiquei impressionado ontem. Eu fiz um passeio pela corte e eu devo dizer que deve estar entre os mais modernos sistemas judiciais do mundo na atualidade. Nos Estados Unidos, você encontra algumas coisas que remetem ao século XIX que não foram modernizadas. Mas eu fiquei muito impressionado com o sistema da corte brasileira, o quão moderno e eficiente, e também todos os recursos que estão disponíveis para a justiça. É um fato que precisa ser mais divulgado fora do Brasil. E como o Banco Mundial deveria atuar para combater as mudanças climáticas? Well, my book, as you mentioned, is about the World Bank and the environment, O meu livro, como você mencionou, é sobre o Banco Mundial e o meio ambiente. E o Banco Mundial é extremamente importante, não só porque é a maior instituição financeira do mundo e financia muito dinheiro para desenvolver vários projetos em diversos países ao redor do mundo, mas também porque tem uma influência política e econômica enorme. Então, o que o Banco Mundial faz e deixa de fazer tem um impacto enorme em outras instituições financeiras públicas e privadas.
E na área das mudanças climáticas, o que você vê no banco nos últimos anos é um comportamento e ações muito contraditórios. Por um lado, está recebendo mais dinheiro dos países membros para combater a mudança climática e investir em novas formas de energia limpa. Mas, por outro lado, continua a emprestar para combustível fóssil, financia a exploração de petróleo e queima de carbono. E, claro, essas contradições comprometem as boas coisas que o banco faz. E, Carlos, esse conceito que o Bruce Rich trouxe nessa publicação é o que mais atraiu a atenção mesmo dos especialistas que têm atuado nessa causa aqui no Brasil. Exato, porque nós sabemos que a grande contraposição hoje é você trabalhar o equilíbrio entre o ritmo da natureza e o ritmo da economia. São ritmos diferentes. E compatibilizar esses ritmos é você ter mecanismos de avaliação que permitam que o ritmo da economia seja compatível com o ritmo ambiental. Então, as salvaguardas dos bancos, as políticas que os bancos utilizam para empréstimos, são o nosso objeto, digamos, de desejo hoje, né? A partir do momento que você conseguir que a economia tenha uma política para a sustentabilidade, você resolve a maioria dos problemas ambientais. E o Bruce traz essa visão crítica sobre o Banco Mundial, que se aplica perfeitamente às outras agências multilaterais, inclusive bancos privados do Brasil também. Perfeito. Mr. Rich, como que o senhor acredita que as leis e o judiciário podem contribuir na conservação do meio ambiente? O maior problema, que é também um grande problema no Brasil e em vários países, é que frequentemente você tem leis muito boas nas legislações, e o Brasil é um ótimo exemplo, mas não se consegue colocá-las em prática. O Brasil se tornou uma potência global na agricultura e depende muito não só na Amazônia, como também no Cerrado, que o padrão do clima não mude. Não se pode ter uma desertificação do Cerrado ou da Amazônia. Se isso acontecer, os impactos na economia brasileira serão enormes. Aí é claro que você terá problemas não só no Brasil, mas também em todo o mundo, com os refugiados do clima. Se você pensar nas cidades portuárias mais importantes do mundo, metade da população mundial vive no litoral e está vulnerável ao aumento no nível dos oceanos em inundações. Você terá um caos econômico e geopolítico, refugiados de clima, desestabilização econômica e de nações. Este é o risco de uma mudança climática, uma ameaça à estabilidade deste mundo integrado e dos sistemas políticos. Então, tudo o que gastarmos agora será uma economia se pensarmos no futuro. E essa é uma preocupação, Carlos, também da Pruan, né? O desenvolvimento do agronegócio, realmente, do jeito que está sendo feito, é um risco para o país. Sem dúvida. Hoje nós temos uma perspectiva, por exemplo, de um mercado emergente de 300 milhões de chineses com acesso a bens de consumo. Claro que o grande celeiro do mundo para suportar essa demanda internacional será o Brasil. Então, o que poderia ser uma boa perspectiva para a economia brasileira não pode representar o sacrifício dos nossos bens ambientais, como no caso da floresta amazônica. Só queria acrescentar ao que o Bruce colocou, que com a retirada da Amazônia, você tem a retirada também da umidade que vem para o centro do continente, que são os ventos de baixa altitude, os low jets, chamados rios voadores, e essa transposição é responsável pela biodiversidade do Pantanal e pelo equilíbrio pluviométrico de todo o continente. Então, uma vez você não cuidando das áreas de floresta da Amazônia, você desequilibra a umidade no continente. Isso representa uma falência para a agricultura. Não é? É um tiro no pé. Reverter isso no futuro vai sair muito mais caro, como defendeu o Bruce. Eu acho que reverter é uma coisa complicadíssima. Isso tem que ser prevenido. É uma questão de prevenção. E é o que nós estamos tentando fazer agora. E essa lógica, você tem que explicar que a economia bem aplicada agora, ela representa, não é sustentabilidade, é sobrevivência. Essa é a palavra mais adequada. Sometimes the most economically efficient energy investments Às vezes, os mais eficientes e econômicos sistemas de investimento em energia são também os mais sustentáveis. Um grande nicho é o campo da energia. Há estudos de 30 anos mostrando que investimentos no setor, em países como o Brasil, mas também em grandes países como os Estados Unidos da América, para cada dólar investido, o retorno é muito maior e mais barato do que a construção de qualquer infraestrutura energética.
than building any big new energy infrastructure. Quero deixar a última pergunta para os dois. E o que mais? Boas leis já temos, ok. O que mais o Brasil pode fazer para contribuir para que o nosso futuro seja diferente do futuro que o senhor conta aqui no livro? Okay. Well, you know, Brazil, in some areas, has O made Brasil, em real algumas progress, áreas, which is já fez not muito unnoticed progresso, o internationally, que não está passando but in terms desapercebido of, internacionalmente, having the political will em termos de made it a vontade priority política, to try tornando and prioridade a promote better aplicação e enforcement of laws, fiscalização das stronger leis e institutions. fortalecendo as instituições. É claro que ainda há um grande percurso e desafios, mas é um bom exemplo. O BID é uma instituição importante que pode colocar o nível internacional nos padrões de desenvolvimento do meio ambiente e trazer o mundo para mais perto da sustentabilidade, ou pode colocar os padrões ladeira abaixo. E o Brasil tem voz ativa no Banco Mundial. E o Carlos conhece bem nossos desafios, né, Carlos? O que falta, o que o senhor poderia acrescentar para o que o Brasil tem que fazer urgentemente? A primeira coisa, o que você falou, nós temos boas leis, precisamos implementá-las, enforcement. A segunda questão é atacar as iniciativas de tentar conformizar o desconforme. Normalmente, quando você não atinge o que está em desconformidade, os responsáveis, até mesmo os governos estaduais, tentam um abrandamento da lei para que a situação deles fique mais confortável em termos de governabilidade. Não é? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que eu vejo para desenvolvimento, para você ter uma perspectiva de avaliação do modelo de desenvolvimento, primeiro, é o planejamento ambiental, tem que ter um planejamento para a sustentabilidade no plano federal, estadual, municipal, etc. E, por outro lado, bons estudos de impacto ambiental, que toda grande obra impactante necessita, como o Belo Monte, como a situação do Rodoanel Metropolitano em São Paulo, como os portos, aeroportos, etc. Os nossos estudos de impacto ambiental são insuficientes, nós precisamos reformar não a Política Nacional do Meio Ambiente, que é muito boa, mas o estudo de impacto ambiental, que tem que ter uma construção que contemple a nossa realidade biofísica, bioquímica e a vulnerabilidade das nossas populações. A gente precisa avançar muito, não só nessas discussões, como principalmente nas ações. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês dois aqui com a gente. Encerramos agora mais um Sala de Visitas com a presença do advogado norte-americano Bruce Rich, especialista nas causas ambientais, que foi convidado para vir aqui ao STJ pelo ministro Herman Benjamin. Quem também esteve aqui com a gente foi o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, Carlos Bocuí. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês dois. Muito obrigado. Faz um prazer. Obrigado. Até a próxima. É com você, Daniel. Excelente entrevista, Yuri. Muito obrigado. Olha, o ministro Vilas Boas Cueva manteve a condenação do apresentador José Luiz da Atena e da Rádio TV Bandeirantes. Eles terão de pagar 30 salários mínimos a um policial militar por danos morais. Da Atena teria feito acusações falsas sobre o major durante um programa. O ministro Vilas Boas Cueva negou a reanálise das provas, conforme prevê a súmula 7 aqui do STJ. Em nota, a defesa da Band e do apresentador afirmou que em 2013 já foi feito um acordo com o policial e que já foram pagos R$53 mil a ele em indenização. Bom, vamos ao Twitter agora. Muitas pessoas retuitaram a decisão que considerou que a manifestação feita em juízo por um advogado na defesa de seu cliente só é configurada como calúnia se for comprovada a intenção de ofender. Veja na reportagem. O autor da reclamação ofereceu queixa-crime contra a ex-esposa e a advogada dela, pela suposta prática do crime de calúnia. Mas a acusação foi rejeitada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que julgou que não houve a intenção de caluniar. Em recurso ao STJ, o ex-marido alegou divergência em decisões de turmas recursais de outros estados. Apontou ainda que o crime de calúnia não estaria cobertado pela imunidade profissional inerente ao exercício da advocacia. Para ele, a presença do elemento subjetivo seria matéria de mérito e só poderia ser analisada se a queixa fosse recebida. O relator do caso, o ministro Rogério Schetti Cruz, destacou que a sexta turma já decidiu que, mesmo que o advogado utilize forte retórica na petição, é indispensável a intenção de macular a honra para configurar o crime.
Quanto ao delito imputado à ex-esposa do reclamante, o relator lembrou que o STJ tem o entendimento de que eventual excesso praticado pelo advogado em juízo não pode ser atribuído à pessoa representada por ele. Bom, vamos voltar agora ao Facebook, tem mais decisão repercutindo, viu? Olha só, a primeira turma entendeu que a verba de uma ação trabalhista de aplicação financeira, olha só, vamos soltar aqui para a gente ver. Para a primeira turma, verba de ação trabalhista em aplicação financeira é impenhorável. Essa decisão repercutiu bastante, mas antes de ver como é que foi a repercussão dela, deixa eu contar para vocês o que significa. Olha só, um dos denunciados na Operação Rodan, que investigou supostas regularidades do Detran e no Rio Grande do Sul, teve todos os seus bens bloqueados pela Justiça. Caso necessário, eles seriam usados para ressarcir o dano ao erário. Mas desse total, R$300 mil eram referentes à verba de uma ação trabalhista. Na Justiça, o homem alegou que esse valor não poderia ser penhorado porque tem natureza alimentar. Aqui no STJ, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho reformou a decisão do juiz de primeira instância ao considerar que mesmo após 2 anos do recebimento da verba, o valor não perde o caráter alimentar por ter sido aplicado em poupança ou em fundos de investimentos. Segundo ele, essa é uma forma de defesa contra a inflação. Por isso, esses valores são impenhoráveis. Agora sim, vamos ver como é que foi a repercussão e o que as pessoas comentaram. Olha só, Paulo Toledo disse: os diversos precedentes quanto ao tema, especialmente de 2 anos para cá, mostram o necessário equilíbrio da Corte ao sopesar os princípios da efetividade da execução frente ao princípio da garantia do patrimônio mínimo. O tema, em muitos casos, era arenoso. Parabéns, ainda teve uma curtida. Bom, agora vamos saber com a Ana Carla Mourão quais são os assuntos do STJ 25 anos da próxima semana. Parece que eu também estou aí, né, Ana? Oi, Daniel. Olha, inclusive você participa do programa desta semana, viu? No STJ 25 anos, vamos falar sobre os artistas, relembrar esse tema que já exibimos aqui. O Daniel Adjunto mostrou a vida dos palhaços e eu a dos dançarinos e músicos. Quem cria a narrativa de ideias precisa ter certeza de que ninguém vai roubar o espetáculo. Como se proteger, como os artistas fabricam novidades em cena e levam as pessoas às gargalhadas ou às lágrimas. Vamos mostrar no programa desta semana. Eu espero você. Daniel? Tá muito bom, viu? Tem que assistir. Agora, você conhece Jurerê Internacional, que é considerada a Miami dos brasileiros? O STJ julgou um processo nessa semana envolvendo esse famoso balneário, viu? Olha só, no Twitter a gente destacou a decisão da primeira turma, que entendeu que os comerciantes terão de ser citados em uma ação pública por danos ambientais e urbanísticos. As locatárias dos postos de praia são acusadas por associações de proprietários de moradores de degradação ao meio ambiente. Segundo elas, as empresas cercam a faixa de areia em datas como Réveillon e Carnaval. E nos dias normais ocupam o espaço comum com guarda-sóis, cadeiras, espreguiçadeiras, além de cobrar dos banhistas o uso de toda essa infraestrutura. Aqui no STJ, o ministro Sérgio Cuquina destacou que já há um entendimento firmado que nas ações civis públicas por danos ambientais e urbanísticos, a regra geral é do litisconsórcio facultativo, mas esse caso é diferente porque há uma exploração econômica envolvida. Por isso, as empresas locatárias devem ser citadas nessa ação pública. E durante a semana nós tivemos muitas novidades aqui no STJ. Dá uma olhadinha. Em 4 anos, o Superior Tribunal de Justiça conseguiu reduzir pela metade os gastos com o consumo de materiais. O resultado positivo é fruto de um trabalho de conscientização desenvolvido na Corte, que busca a sensibilização dos servidores para a importância do uso sustentável dos recursos. É mais economia para o tribunal e menos impacto para o meio ambiente. A iniciativa é do Programa de Responsabilidade Socioambiental do STJ, que viu os gastos com materiais despencarem. Em 2009, o tribunal gastou quase 14 milhões de reais. Em 2013, foram apenas 7. Desde o ano passado, a equipe do programa Consumo Consciente visita as unidades do tribunal para sensibilizar os servidores quanto à necessidade de economizar. A empreitada ganhou a adesão e a simpatia dos servidores. No gabinete do ministro Mauro Campbell Marques, os números impressionam. Em 2009, para julgar 11 mil processos, o gabinete gastou 11 mil reais com material de consumo. Em 2013, para julgar 17 mil ações, foram apenas 650 reais. Aqui são as pequenas atitudes que fazem a diferença.
Foi lançada esta semana em Brasília a primeira edição do Anuário da Advocacia Pública do Brasil. A publicação é a primeira radiografia completa de todos os ramos de defesa dos interesses estatais, com foco na advocacia da União. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Félix Fischer, prestigiou o evento e, no final da solenidade, os convidados de honra receberam uma estatueta em comemoração ao lançamento do anuário. O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, é o novo Corregedor-Geral da Justiça Federal. Ele tomou posse essa semana em solenidade realizada no STJ. A cerimônia, realizada no Salão Nobre do Tribunal, foi conduzida pelo presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal, ministro Félix Fischer. O corregedor-geral é responsável pela fiscalização, controle e orientação normativa da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. O mandato é de 1 ano. Humberto Martins vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Arnaldo Esteves Lima. E ainda, a ministra Nancy Andrighi lançou na noite desta quarta-feira o livro Responsabilidade Civil e Inadimplemento no Direito Brasileiro. A ministra coordenou o grupo de 15 autores para a elaboração da obra, entre eles o advogado e professor doutor Otávio Luiz Rodrigues Júnior. O lançamento também foi prestigiado pelo presidente Félix Fischer e por outros ministros da Corte. Bom, vamos agora saber quais são os destaques da rádio do STJ com Cícero Brito, a voz que você acabou de ouvir aí. Olá, Cícero. Olá, Daniel, tudo bem? A Coordenadoria de Rádio do STJ elaborou essa semana 2 matérias especiais. Uma repercute uma decisão da Justiça do Distrito Federal que autoriza um casal a importar dos Estados Unidos um medicamento que é fabricado com um dos princípios ativos da maconha. Esse princípio ativo não tem o efeito entorpecente. E uma outra decisão e uma outra reportagem especial feita pela Coordenadoria de Rádio vai ao ar amanhã no programa Cidadania no Ar pela Rádio Justiça. É uma entrevista especial com o advogado tributarista Fernando Zilvetti. Ele vai falar sobre a legislação tributária brasileira e destacar uma lei que obriga o comerciante a detalhar na nota fiscal o valor do tributo que foi cobrado naquele produto ou serviço. Todo esse material produzido pela Coordenadoria de Rádio é muito fácil de fazer download ou ouvir. Basta acessar soundcloud.com/rádio-stj. É com você, Daniel. Tá ficando chique também, tá no SoundCloud agora, então todo mundo conferindo lá. Olha só, o STJ Notícias de hoje termina aqui. Obrigado pela companhia e, claro, não deixe de nos acompanhar durante toda a semana em nossas redes sociais. Nossos perfis, vocês já sabem, aparece aqui na sua tela para reforçar. Então, até semana que vem. Tchau!